Você já parou para pensar de onde veio essa coisa que usamos todos os dias para comprar tudo? O dinheiro. Ele nem sempre existiu, sabia? No Ponto Cerne, vamos desvendar essa história fascinante que moldou o mundo e a sua carteira. Prepare-se para uma viagem no tempo. Imagina um mundo sem notas, sem moedas, sem cartão ou Pix. Como as pessoas compravam e vendiam? Era a era do escambo, a troca direta. Se você tinha trigo e precisava de um animal, você ia lá e trocava. Simples, certo? Mas essa simplicidade inicial escondia uma série de complicações enormes. O primeiro grande desafio era o que os economistas chamam de dupla coincidência de desejos. Pense comigo. Para a troca acontecer, não bastava você ter algo que o outro queria. O outro também precisava ter algo que você quisesse em troca. Se o criador de gado não quisesse o seu trigo, por exemplo, a transação simplesmente não aconteceria. Você teria que procurar outra pessoa, o que era uma perda enorme de tempo e energia. Além disso, havia a questão do valor. Como saber se um saco de trigo valia um boi, ou meio boi? E se o seu trigo fosse de melhor qualidade? Como quantificar isso numa troca direta? Cada negociação era um novo desafio, baseado em um acordo mútuo, o que gerava muita incerteza e muitas vezes injustiças. E o que dizer da divisibilidade? Você precisa de uma maçã, mas o que você tem para trocar é um boi. Como você divide um boi para conseguir uma única maçã? Isso era impossível ou extremamente ineficiente. Produtos perecíveis, como frutas e legumes, também dificultavam as trocas a longo prazo, pois seu valor diminuía rapidamente. Então, embora o escambo tenha sido o primeiro passo para o comércio humano, ele era lento, ineficiente e cheio de problemas. A necessidade de um sistema mais fluido e justo se tornou evidente, pavimentando o caminho para uma das maiores invenções da humanidade. Diante de todos esses desafios do escambo, a humanidade precisava de algo novo. Um meio de troca que fosse universalmente aceito, durável, divisível e fácil de transportar. E foi aí que a genialidade se manifestou com os metais preciosos. O ouro e a prata eram a resposta. Eles eram raros, o que lhes dava valor intrínseco, eram duráveis, não estragavam como alimentos, e podiam ser divididos em pequenas porções, depois pesados e derretidos novamente sem perder o valor. Imagina a praticidade! Não era mais preciso trocar um boi inteiro. Você podia usar um pedacinho de ouro que representava um valor muito mais preciso. Mas a verdadeira revolução veio com a padronização. Por volta de 600 a.C., no reino da Lídia, onde hoje é a Turquia, os reis tiveram uma ideia brilhante: criar peças de metal com peso e pureza garantidos, marcadas com o símbolo oficial. Essas foram as primeiras moedas de verdade. Eram feitas de eletro, uma liga natural de ouro e prata, e tinham a imagem de um leão, o símbolo real. Isso mudou tudo. De repente, o comércio se tornou infinitamente mais fácil. Não importava mais se o seu parceiro de troca queria o seu produto ou não. Você apenas oferecia moedas que podiam ser trocadas por qualquer outra coisa em qualquer lugar. A confiança no valor da moeda, garantida pelo selo real, transformou o mercado. Com as moedas, o comércio deixou de ser uma negociação pontual e se tornou um sistema. As cidades cresceram, os mercados se expandiram e novas profissões surgiram. Foi um divisor de águas na história da economia, estabelecendo a base para a circulação de riqueza e o surgimento de impérios. A invenção da moeda não foi apenas uma conveniência, foi o motor que impulsionou o desenvolvimento de civilizações. Mesmo com a praticidade das moedas, um novo desafio surgiu. Carregar grandes quantidades de ouro e prata se tornou um problema. Imagine um mercador fazendo uma longa viagem com o peso de centenas de moedas, ou pior, o risco constante de assaltos. As moedas eram valiosas demais para serem transportadas em massa, especialmente para transações de alto volume.
A segurança e a logística se tornaram barreiras para um comércio ainda maior. Foi na China, uma das civilizações mais avançadas da antiguidade, que uma solução engenhosa começou a tomar forma. Por volta do século VII, com o florescimento do comércio durante a dinastia Tang, os mercadores chineses começaram a deixar suas moedas de metal guardadas com ourives ou em casas de depósito de confiança. Em troca, recebiam um recibo de papel que atestava a posse daquele valor. Esses recibos, chamados de fake yuan, ou dinheiro voador, eram muito mais leves e seguros para transportar. Esse conceito se espalhou e, com o tempo, evoluiu para o que conhecemos hoje como papel-moeda. No Ocidente, a ideia foi gradualmente adotada, especialmente a partir da Idade Média, quando ourives, e mais tarde, os primeiros bancos, começaram a emitir suas próprias notas bancárias. Essas notas não tinham valor intrínseco, mas eram uma promessa, a de que você poderia, a qualquer momento, trocá-las pela quantia correspondente em ouro ou prata que estava guardada no cofre do banco. O dinheiro deixou de ser apenas o metal e se tornou uma representação de valor. O papel moeda foi uma inovação que liberou o capital para fluir mais facilmente, impulsionando o comércio em escala global e a criação de grandes fortunas. A confiança no emissor do papel, seja um ourives, um banco ou mais tarde um governo, tornou-se o pilar fundamental desse novo sistema. Assim, o dinheiro, que começou como um objeto pesado e tangível, se transformou em um símbolo leve, mas poderoso, de riqueza e troca. E saltamos para os dias de hoje, para uma realidade que nossos ancestrais mal poderiam imaginar. Quem hoje em dia anda com barras de ouro ou pilhas de papel moeda para fazer grandes compras? Quase ninguém. Nossa relação com o dinheiro evoluiu de forma exponencial, impulsionada pela tecnologia e pela velocidade da informação. Hoje, o dinheiro se tornou predominantemente digital. Ele existe principalmente como dados, bits de informação armazenados em servidores de bancos e instituições financeiras. Quando você usa um cartão de crédito, faz um Pix, uma transferência bancária ou compra algo online, você não está trocando moedas ou notas físicas. Você está movimentando registros digitais, que representam o seu saldo e o seu poder de compra. É uma transação quase invisível, mas totalmente eficaz. Essa digitalização trouxe uma conveniência e uma velocidade sem precedentes. As transações acontecem em segundos, atravessando continentes. A segurança, embora diferente da física, é garantida por sistemas complexos de criptografia e verificações. Essa forma de dinheiro é o coração da nossa economia globalizada, permitindo um fluxo contínuo e quase instantâneo de capital, o que seria impensável apenas algumas décadas atrás. A ascensão das criptomoedas como o Bitcoin é um capítulo ainda mais recente e fascinante dessa história. Elas representam uma forma de dinheiro totalmente digital e descentralizada, que desafia os modelos tradicionais de bancos e governos. Seja qual for o futuro exato do dinheiro, uma coisa é clara: ele continua a evoluir, adaptando-se às necessidades e às tecnologias de cada época. Não tocamos no dinheiro da nossa conta bancária, mas ele está lá, pronto para ser usado, redefinindo o que significa possuir riqueza. Do escambo primitivo, que dependia da coincidência de desejos, passando pelas moedas de metal, que padronizaram o valor, e o papel moeda, que trouxe leveza e segurança, até o dinheiro digital e as criptomoedas de hoje. A jornada do dinheiro é, na verdade, a história da nossa própria evolução como sociedade. É a história da busca incessante da humanidade por eficiência, segurança e por um meio mais justo de realizar trocas. Entender de onde o dinheiro veio e como ele se transformou nos oferece uma perspectiva poderosa. Não é apenas sobre cifras ou investimentos, é sobre a fundação da nossa civilização, sobre como as pessoas interagem, produzem e prosperam.
Essa compreensão nos ajuda a valorizar o sistema que temos hoje e, mais importante, a gerenciar melhor os nossos próprios recursos, porque a economia é muito mais do que números. Ela é a engrenagem fundamental de como a humanidade se organiza, inova e busca um futuro melhor. No ponto cerne, nosso objetivo é exatamente esse: desvendar essas raízes profundas do nosso mundo, seja na economia, na história ou na filosofia, para te dar o conhecimento e a clareza que você precisa para construir um futuro mais consciente e próspero. Acreditamos que o passado ilumina o presente e pavimenta o caminho para o sucesso. Gostou dessa viagem no tempo e das profundas reflexões sobre o dinheiro? Se você busca esse tipo de conteúdo que conecta o passado ao seu futuro, não perca os próximos vídeos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para ser notificado e deixe seu like se essa história te inspirou. Adoraríamos saber qual parte da evolução do dinheiro você achou mais surpreendente. Deixe seu comentário abaixo e vamos conversar.